Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, amigos ouvintes, a partir de agora começa o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. A edição de hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 24, está veiculada em 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. E direto da redação do portal JD1, vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Defesa Civil apresenta balanço dos desastres climáticos em 2023. Combate à violência contra as mulheres. Governo federal investe quase 4 milhões de reais na compra de tornozeleiras eletrônicas. Depois de uma semana em manutenção, o Bioparque Pantanal em Campo Grande retoma as visitações. O prazo para a conclusão da matrícula ou pré-matrícula da segunda e última fase da rede estadual de ensino termina nesta sexta, dia 12. E as vacinas contra a dengue já estão sendo aplicadas em Mato Grosso do Sul e devem estar disponíveis em todo o país a partir de fevereiro. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o grande destaque sobre o Brasil é o Rio Grande do Sul. A presença de um cavado meteorológico no estado ajuda a formação de nuvens carregadas. E a chuva na fronteira oeste, áreas do noroeste, também a região das Missões, deve ser muito expressiva e pode ocasionar transtornos. Altíssimos volumes acumulados que podem trazer enchentes, alagamentos e também a força do vento pode derrubar galhos de árvores. É muita atenção que deve ser tomada na metade oeste do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com a chuva que pode começar já desde manhã e se prolongar até o período da noite. Em Porto Alegre também chove no período matutino, mas ainda assim intercalando momentos de abertura de sol. Em Santa Catarina, no Paraná, boa parte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, a chuva também acontece, mas de maneira mais isolada. Assim como áreas do sertão nordestino, que a chuva agora retorna depois de um tempo de período seco por lá, áreas do Mato Piba, interior do Pará, são pancadas isoladas. Já no Triângulo Mineiro, a região do interior de Minas Gerais, como BH mesmo, boa parte de Mato Grosso, áreas do sul do Pará, interior do Amazonas, o alerta de temporais persiste. É chuva que acontece ao longo de todo o dia, intercalando sim momentos de melhora, mas ainda com o céu muito encoberto. A região do litoral do Rio de Janeiro, inclusive a cidade do Rio, deve ter um dia de sol e possibilidade de chuva passageira no período da noite, mesma condição para a Baixada Santista em São Paulo. No oeste de Mato Grosso do Sul, interior da Bahia e norte de Minas Gerais, não chove nesta quarta. E ainda a previsão de pouca nebulosidade. Em Salvador, por exemplo, a temperatura máxima com essas maiores horas de sol deve chegar na casa dos 32 graus. Assim como Cuiabá, esquenta ainda mais na cidade do Rio de Janeiro. Máxima de 37 previstos para esta quarta. E em Porto Alegre, assim como boa parte do sul do Brasil, as temperaturas também continuam elevadas, mesmo com a chegada da chuva mais persistente. JD1 no ar. Agro. E agora tem as cotações do mercado agropecuário desta quarta-feira, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 229,50, a arroba da vaca gorda cotado a R$ 211 reais, já o milho seco saca 60 quilos, cotado hoje a R$ 48 reais, e a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 130 reais. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. Além do combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, a luta contra a dengue ganha mais uma arma neste ano. O Ministério da Saúde deve receber 5 milhões de doses da vacina contra a doença. Os detalhes com a repórter Luana Karen. A estreia da Qdenga, a vacina contra a dengue, no calendário nacional de imunizações, está garantida para 2024. O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante no sistema público de saúde. Neste ano, o SUS deve receber 5 milhões de doses da Qdenga. A vacina reduz casos e, principalmente, a hospitalização pela doença. O esquema vacinal deve ser de 2 doses.
Como o laboratório que fabrica a vacina tem capacidade limitada de produção, por enquanto, a aplicação do imunizante será feita em público e regiões prioritárias. É o que explica Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde. A quantidade ainda é uma quantidade pequena, que vai ser utilizada de acordo com as prioridades do nosso Programa Nacional de Imunização. Vai ter uma seleção do público, seleção da idade, porque são poucas doses que a empresa possui, mas nós já estamos na expectativa de estimular a produção no Brasil com transferência de tecnologia para que a gente possa ter capacidade de atender toda a população brasileira. A estratégia será somada a outras formas de combate à doença, como as ações de controle ao mosquito Aedes aegypti. Em 2023, o Brasil teve mais de 1.600.000 casos de dengue. Mais de 52 mil pessoas tiveram de ser internadas por causa da dengue. 1.079 pessoas perderam a vida por conta da doença. Outras 211 mortes estão em investigação. Reportagem Luana Karen. As vacinas já estão sendo aplicadas aqui em Mato Grosso do Sul e devem estar disponíveis em todo o país a partir de fevereiro. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Por causa de R$10, um rapaz de 24 anos, identificado apenas como Gabriel, foi esfaqueado no peito durante uma briga na noite de ontem, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Informações preliminares ao JD1 Notícias apontam que a vítima se envolveu em uma confusão por causa da quantia equivalente a R$10, enquanto o suspeito estava armado com uma faca e atacou Gabriel com uma facada certeira no peito. A vítima foi socorrida por populares em estado grave e encaminhado para o Centro Regional de Saúde de Nova Bahia, onde foi estabilizado e transferido para a Santa Casa de Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante ainda no local do crime, na rua Celina Baís Martins, em Campo Grande. O caso ainda deve ser analisado pelo delegado de polícia e o agressor pode ser autuado por uma lesão corporal ou até mesmo uma tentativa de homicídio. Depois de uma semana em manutenção, o Bioparque Pantanal em Campo Grande retomou as visitações na terça-feira. As visitas podem ser agendadas pelo site oficial bioparquepantanal.ms.gov.br. Os visitantes que forem ao maior aquário de água doce do mundo vão poder conhecer as mais de 300 espécies de peixes, além da famosa sucuri-gabi. O Bioparque funciona de terça a sábado, das 8h30 ao meio-dia e após o almoço das 13h30 às 17h30. Os pais ou responsáveis dos alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul têm até esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, para comparecer nas escolas para as quais os estudantes foram designados e concluírem a efetivação da matrícula. Além disso, no mesmo período, até o dia 12 de janeiro, será realizada a segunda etapa da pré-matrícula, o período destinado aos interessados que não finalizaram o preenchimento dos dados no portal da matrícula digital ou perderam os prazos da primeira fase. Para realizar a pré-matrícula, os pais ou responsáveis precisam acessar o portal da matrícula digital pelo endereço www.matriculadigital.ms.gov.br. O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e, em caso de dúvidas sobre as escolas, turmas disponíveis
ou dificuldades em realizar a pré-matrícula pela internet, o pai ou responsável pode entrar em contato com a equipe da Central de Matrículas pelo telefone 0800 647 0028. Repetindo, anota aí, 0800 647 0028. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir o informativo diário do Senar MS. É com o conhecimento que centenas de mulheres têm a vida transformada com o Senar MS através do programa Mulheres em Campo. Em encontros realizados semanalmente, elas conseguem se aperfeiçoar para buscar uma renda que auxilie a família no campo. Um público que tem contribuído para o agronegócio de Mato Grosso do Sul. O programa existe desde 2017 e para 2023 a expectativa é de que mais de 250 mulheres participem. Uma parceria entre Senar MS e sindicatos rurais. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Combate à violência contra as mulheres. O governo federal investe quase 4 milhões de reais na compra de tornozeleiras eletrônicas. Os equipamentos vão monitorar os agressores, que poderão ser presos caso descumpram as regras das medidas protetivas concedidas às mulheres. A reportagem é de Graciele Bittencourt. 722 mulheres foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre do ano passado. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e refletem um cenário que piora ano a ano. O Ministério das Mulheres vem reforçando as ações de prevenção com um pacto nacional que inclui uma série de medidas. A mais nova delas é a compra de tornozeleiras eletrônicas. A secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher do Ministério das Mulheres, Denise Mota, explica como a medida vai funcionar. Assim que o agressor tentar se aproximar da mulher, será avisado. E caso no monitoramento seja observado que ele continua naquela área, é enviada uma viatura. E isso é passível de prisão desse agressor. O governo federal está investindo quase 4 milhões na aquisição dos equipamentos que vão atender 9 estados: Maranhão, Bahia, Alagoas, Sergipe, Acre, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que já desenvolve um projeto piloto na capital. Das 140 pessoas que usam tornozeleira no estado, metade é por causa de violência doméstica. O Major Rodrigo Vilardi, da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, diz que com o recurso federal será possível ampliar este atendimento. O estado de São Paulo foi contemplado com R$500 mil. Nós teríamos aí a possibilidade de ampliar de 100 a 150 tornozelados por um ano. Para a secretária Denise Mota, as tornozeleiras poderão ser solicitadas junto com a medida protetiva. A mulher vai ter acesso à tornozeleira eletrônica à medida que ela procurar um serviço de atendimento às mulheres. Se você é vítima de violência, procure um dos serviços da Rede de Proteção à Mulher para receber orientações e saber quais são os serviços disponíveis na sua cidade. Ligue 180. Reportagem Graciele Bittencourt. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar com as informações do futebol de Nimo Almeida. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 26 jogos nesta terça-feira, a Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu mais 15 times classificados e 14 duelos da segunda fase. Tanabi, Atlético Paranaense, Catanduva e Ponte Preta, Coimbra e Figueirense, Grêmio enfrenta o Mirassol, o Botafogo enfrenta o Novo Horizontino, Chapecoense e o Tiradentes do Piauí, Ferroviária e Gama, Ceará e São Paulo, Atlético Goianiense e Marília, Corinthians e Guarani, Fortaleza e Internacional, 15 de Jaú e CRB, Fluminense e Ituano, Criciúma e São Carlense. Esporte Clube São Bernardo e Retrô também conquistaram a vaga nesta terça-feira, mas esperam o jogo de hoje para conhecer os adversários. Também estão garantidos no mata-mata: Palmeiras, Santos, Bragantino, Cuiabá, Sport, Portuguesa, Madureira, Água Santa, Oeste, Ibrachina, Aster, Desportivo Brasil, Esfera, Juventude, Avaí, Coritiba e Juventus.
Agora são 47 das 64 vagas já preenchidas. As 17 vagas e também os 18 duelos restantes da segunda fase serão conhecidos entre hoje e amanhã, quinta-feira, quando acaba a fase de grupos. São 128 times divididos em 32 grupos. Os 2 melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Primeiro e segundo do grupo 1 enfrentam o segundo e primeiro, respectivamente, do grupo 2. E por aí vai. A partir da segunda fase, a disputa será em sistema eliminatório, com jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a definição vai para os pênaltis. A final está marcada para o dia do aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro, ainda sem local anunciado pela Confederação Paulista de Futebol. A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior prossegue nesta quarta-feira com 24 jogos. Classificados, Palmeiras e Santos brigam pela primeira colocação de seus respectivos grupos em confrontos diretos. O Atlético Mineiro também entra em campo com a vaga encaminhada, enquanto o Cruzeiro, na segunda colocação do grupo 28, tenta tomar a liderança do Nova Mutum. Confira os jogos de hoje. Pelo grupo 15, às 13 horas, o capital do Distrito Federal enfrenta o Iviema de Mato Grosso do Sul. Às 15 horas e 15 minutos, o Comercial de Tietê enfrenta o América Mineiro. No grupo 16, em Porto Feliz, às 13 horas, o Rio Branco enfrenta o Capivariano. Às 15h15, o Deportivo Brasil enfrenta o Santa Cruz. Pelo grupo 17, às 13 horas, o Fest enfrenta o Botafogo de São Paulo. Às 15h15, o Espera enfrenta o América do Rio Grande do Norte. No grupo 18, às 17 horas e 15 minutos, o Timão enfrenta o Floresta. Às 19h30, o SK Brasil enfrenta o Atlético Mineiro. No grupo 21, às 8 horas e 45 minutos, o Joinville enfrenta o Bragantino. Às 11 horas, o Atlético Guaratinguetá enfrenta o Bahia. Pelo grupo 22, às 13 horas, o Patriotas enfrenta a Inter de Limeira. Às 15 horas e 15 minutos, o Taubaté enfrenta o Cuiabá. Grupo 23, às 12 horas e 45 minutos, o Cruzeiro de Alagoas enfrenta o Santo André. Às 15 horas, o Aster enfrenta o Sport. Pelo grupo 24, às 14 horas e 45 minutos, o Queimadense enfrenta a União ABC de Mato Grosso do Sul. Às 17 horas, o Oeste enfrenta o Palmeiras. Pelo grupo 26, às 19 horas e 30 minutos, o Remo enfrenta o Nova Venécia. Às 21h45, o Água Santa enfrenta o Santos. No grupo 27, às 12h45, o Madureira enfrenta a Portuguesa. Às 15 horas, o União Suzano enfrenta o Goiás. Pelo grupo 28, às 15 horas, o capital do Tocantins enfrenta o Nova Mutum e às 17 horas e 15 minutos, o União Mogi enfrenta o Cruzeiro. Fechando a rodada, no grupo 30, às 10 horas e 45 minutos, o Picos enfrenta o SSA e às 13 horas, o Ibrachina enfrenta o Vitória. Seleção brasileira. A seleção pré-olímpica, Gabriel Peck, é líder em minutos jogados na temporada. O atacante do Vasco, Hendrick e John Kennedy são os 3 com maiores números de jogos em 2023 e 2024, entre os integrantes do Sub-23. Realidades diferentes que afetam a preparação física. Hendrick vem de mais de 50 jogos em 2023 pelo Palmeiras. Arthur Chaves está no ponto alto da temporada em Portugal. Marquinhos tem média de cerca de 20 minutos em campo. Matheus Donelli não faz uma partida oficial pelo Corinthians desde 2020. A seleção brasileira se apronta para o torneio pré-olímpico com jogadores em condições físicas e de ritmo bem diferentes, o que tem exigido adaptações nos treinos. Isso acontece principalmente por 2 motivos. O pré-olímpico será disputado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, ou seja, bem no início de ano em determinados países, como o Brasil, e em plena temporada no futebol na Europa. Além disso, há jogadores que pouco atuaram nos últimos meses, seja por lesão ou por falta de espaço em seus respectivos times. Tal cenário exige da comissão técnica de Ramon Menezes um trabalho bem individualizado, ao mesmo tempo em que o treinador busca em construir o time. É preciso lidar com volta das férias, longos períodos sem jogos, temporadas desgastantes, tudo junto e misturado, segundo o Ramon. Assim que Ramon Menezes definiu quem seria convocado, a comissão técnica procurou os atletas e os responsáveis pela preparação física dos respectivos clubes para entender a realidade visando o pré-olímpico. Criou-se um grupo para troca de informações com os jogadores. O atacante John Kennedy, por exemplo, esteve em ação pelo Fluminense até 22 de dezembro, dia da final do Mundial de Clubes. Ele fechou 2023 com 52 jogos pelo time, média de 56,2 minutos em campo. Teve menos de 15 dias de descanso e retomou os treinos. Gabriel Peck atingiu 3.628 minutos pelo Vasco no ano passado, em 50 jogos. É o líder desse quesito na minutagem geral.
Endrick foi quem esteve em mais partidas. Por outro lado, o zagueiro Michel, provável titular da seleção, disputou 17 jogos pelo Palmeiras no ano passado, todos pela equipe sub-20, sendo o último no dia 25 de novembro. Segundo o preparador físico Léo Curpertino, a previsão de um torneio pré-olímpico bem desgastante do ponto de vista físico, com 7 jogos num período de 20 dias. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Defesa Civil apresentou na Câmara um balanço sobre os desastres climáticos em 2023. O relatório aponta 15 milhões de afetados e gastos de mais de R$1 bilhão. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira. Em ano de sucessivos eventos climáticos extremos no Brasil, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, apresentou na Câmara dos Deputados o balanço dos atendimentos a vítimas e dos gastos federais com enchentes, secas e ciclones. Mais da metade do total de 5.568 municípios brasileiros foi afetada. 2.797 municípios reconhecidos em situação de emergência ou estado de calamidade. Apoiamos municípios brasileiros com 1 bilhão e 400 até essa data, e as pessoas atendidas são 14.541.438 pessoas. Em abril desse ano, nós tivemos 1.700 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade vigentes ao mesmo tempo. O tema foi debatido na Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção a Desastres e Calamidades Naturais. Os parlamentares se comprometeram a reforçar o orçamento das ações de defesa civil, sobretudo com foco em prevenção. De imediato, o relator da comissão, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, quer a derrubada do veto presidencial ao artigo da lei que destinava 5% de multas por crimes ambientais e de acordos judiciais de reparação de danos socioambientais para o FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Nós trabalhamos muito bem na pronta resposta, mas nós precisamos realmente trabalhar a prevenção. Muitos desses acidentes e desastres poderiam ter sido evitados com a prevenção. Tem muito menos custo para o poder público. Volney Wolff substituiu o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que estava em reunião com o presidente Lula no momento da audiência da Câmara. O secretário nacional de Defesa Civil lembrou o desmonte do setor no governo anterior e reconheceu a necessidade de novos investimentos diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Com a criação do Ministério das Cidades novamente, foram alocados 4,7 bilhões para o risco geológico e 10 alguma coisa bilhões para o risco hidrológico. Para o problema do Brasil, ainda é muito pouco recurso, que nós temos, segundo, principalmente os mapeamentos da CPRM, nós temos 10 milhões de pessoas morando em área de risco 3 e 4 no Brasil. Os desastres, eles serão, a partir de agora, mais intensos ainda e mais frequentes, por tudo que a gente está vendo aí. Wolff defende a estruturação da Defesa Civil como carreira de Estado, a fim de permitir reforço de pessoal e melhor articulação das ações de União, Estados e municípios. Mesmo na oposição ao governo Lula, o deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, fez questão de elogiar os esforços de socorro às vítimas de enchentes em várias regiões do estado. A sucessão de eventos climáticos extremos de 2023 começou logo no início do ano, com 5 mortos em inundações em Araraquara, no interior de São Paulo. Depois veio o recorde histórico de 683 milímetros de chuva em 24 horas no litoral norte do estado, com 64 mortos e interdição da rodovia Rio Santos. Em junho, começou a sequência de ciclones extratropicais na região sul, com saldo de 49 mortos e mais de 100 municípios afetados, sobretudo no Rio Grande do Sul. O mesmo estado também enfrentou neste ano forte estiagem, que levou 252 municípios a decretarem situação de emergência. Na região norte, cerca de 100 cidades de Acre, Amazonas e Pará registraram escassez hídrica devido à seca histórica. O presidente da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, avalia que a situação exige apoio extra às vítimas. Eu acho que a gente tem que criar um sistema nacional de apoio a vítimas de desastres. Um arcabouço que faça parte, inclusive, do Sistema Nacional de Defesa Civil e da prevenção e da pronta resposta. Eu diria mais, da recuperação dessas áreas atingidas por desastre. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun, detalhou a busca de aperfeiçoamento dos alertas de eventos críticos para a população por meio de SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e o futuro envio de mensagens em massa por celular, que ainda está em discussão com a Anatel. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente a edição de hoje em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Aproveite bem a sua quarta-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.